Hoje nós vamos falar de dados concretos sobre o cenário político brasileiro e o que está mudando, principalmente em uma região que sempre foi decisiva em eleição, o Nordeste. Esse assunto é importante porque muita gente ainda está olhando a política com base em 2022, mas a realidade atual já começou a mudar e os números mostram isso com bastante clareza. Quando você olha para as pesquisas mais recentes, uma coisa chama a atenção imediatamente. Lula ainda lidera no Nordeste, mas já não tem a mesma força de antes, e essa queda não é pequena. Em 2022, Lula chegou a ter cerca de 65% dos votos na região, o que representava uma vantagem muito confortável, praticamente definindo o resultado naquele local. Agora, os números mostram Lula variando entre 54% e 60%, o que indica uma perda relevante de apoio, especialmente quando você considera o histórico da região. Ao mesmo tempo, outro movimento começa a aparecer com mais força: o crescimento de Flávio Bolsonaro no Nordeste, algo que muitos não esperavam alguns anos atrás. Hoje, ele aparece com algo entre 30% e 35% das intenções de voto na região, o que representa um avanço significativo em relação ao desempenho de Jair Bolsonaro em 2022. Isso não significa que o jogo virou completamente, mas mostra uma mudança de tendência que precisa ser levada a sério. E aqui entra o ponto principal. Quando uma região que sempre votou de um jeito começa a mudar, isso pode impactar o resultado nacional. O Nordeste sempre foi visto como um reduto eleitoral da esquerda, especialmente do PT. Mas os dados indicam que esse cenário está começando a sofrer desgaste. Uma das explicações para isso está na expectativa que foi criada em torno do atual governo, e que para parte da população não foi atendida. Muita gente esperava melhorias diretas, principalmente em áreas como renda, custo de vida e oportunidades. E quando isso não acontece, o eleitor começa a reconsiderar sua posição. Outro fator importante envolve programas sociais, especialmente o Bolsa Família, que sempre teve um peso muito grande no Nordeste. Durante o governo anterior, houve aumento significativo no valor do benefício, o que gerou impacto direto na percepção de parte da população. Já no cenário atual, ajustes e mudanças no programa acabaram gerando insatisfação em alguns grupos, principalmente entre aqueles que dependem diretamente desse tipo de auxílio. Isso não significa que o programa acabou, mas mostra que a percepção do eleitor pode mudar dependendo da forma como ele enxerga o impacto no dia a dia. Outro ponto relevante é o perfil da população da região, que tem uma presença maior de áreas rurais e, em muitos casos, menor acesso constante à informação digital. Isso faz com que mudanças de opinião política aconteçam de forma mais lenta, mas quando começam, tendem a se consolidar ao longo do tempo. E é exatamente isso que alguns analistas estão observando: uma mudança gradual, mas consistente, no comportamento político de parte do eleitorado nordestino. Agora, quando você olha para outras regiões do Brasil, o cenário é diferente e menos dinâmico. No Sudeste, por exemplo, Lula mantém um patamar parecido com o de 2022, sem grandes avanços ou quedas significativas. Já Flávio Bolsonaro apresenta uma leve oscilação, sem crescimento tão expressivo quanto no Nordeste. No Sul, existe um cenário mais equilibrado, com possibilidade de empate, mas ainda com certo nível de incerteza nos dados disponíveis. Isso mostra que o grande movimento eleitoral, neste momento, está concentrado no Nordeste. Outro fator que precisa ser considerado é o alto número de eleitores indecisos, que ainda não definiram seu voto. Esse grupo pode mudar completamente o cenário, principalmente porque tende a decidir mais próximo da eleição. E aqui entra um ponto importante. Quanto maior o número de indecisos, maior o espaço para crescimento de qualquer candidato. No caso da oposição, isso representa uma oportunidade, principalmente em regiões onde já existe uma base grande para conquistar novos eleitores. O Nordeste, por exemplo, oferece esse espaço, justamente porque Lula ainda tem vantagem, mas essa vantagem está diminuindo. Agora vamos falar de um ponto que muitas vezes não é discutido com clareza: o comportamento do eleitor brasileiro. De forma geral,
O eleitor no Brasil tende a ser conservador em valores, especialmente quando o debate político se intensifica. Isso significa que, conforme a discussão política aumenta, existe uma tendência de parte da população se deslocar mais para a direita. Esse movimento não acontece de uma vez, mas sim ao longo do tempo, conforme as pessoas passam a prestar mais atenção no que está acontecendo. Outro ponto importante é o momento em que o eleitor começa a se interessar mais pela política. Historicamente, isso acontece mais próximo das eleições, quando o assunto passa a ser mais discutido no dia a dia. Eventos grandes como Copa do Mundo ou crises nacionais também podem influenciar esse interesse. Por isso, muitos analistas acreditam que o cenário atual ainda não está definido e pode mudar bastante até a eleição. Agora vamos entrar em um ponto mais específico, a situação da Bahia. A Bahia sempre foi um dos estados mais importantes para o PT, com resultados expressivos em eleições anteriores. Mas pesquisas internas já indicam preocupação com possível queda de apoio, tanto para Lula quanto para outros candidatos ligados ao partido. Isso mostra que o movimento observado no Nordeste não é isolado, mas pode estar se espalhando dentro da própria região. Outro elemento que entra nessa análise é a relação entre Lula e o Supremo Tribunal Federal. Existe uma percepção, em parte do eleitorado, de que o STF tem um papel importante na sustentação política do governo. Ao mesmo tempo, o STF também enfrenta críticas de diferentes setores da sociedade. Isso cria uma situação delicada, porque Lula não pode criticar diretamente o STF sem gerar um conflito com uma instituição importante para seu governo. Por outro lado, a oposição tenta usar essa insatisfação com o STF como forma de ganhar apoio político. Esse tipo de dinâmica mostra como diferentes áreas da política acabam se conectando e influenciando o cenário eleitoral. Outro ponto importante envolve propostas de reforma do judiciário, que aparecem no debate político, mas muitas vezes são vistas como superficiais ou com pouco impacto real. Isso contribui para a sensação de que mudanças estruturais são difíceis de acontecer, o que pode gerar frustração em parte do eleitorado. Agora vamos falar de estratégia política. Para a oposição, o principal desafio não é apenas crescer, mas crescer de forma organizada. Se houver divisão de votos, o impacto desse crescimento pode ser reduzido. Por outro lado, se houver união, o cenário pode mudar de forma mais significativa. No caso do Nordeste, existe um espaço claro para crescimento, mas esse espaço precisa ser bem aproveitado. Isso exige comunicação clara, presença política e estratégia consistente. Agora entrando em outro ponto importante, a legislação eleitoral. Muita gente não sabe, mas existem regras claras sobre propaganda política e participação de criadores de conteúdo. Criadores não podem ser pagos para fazer propaganda eleitoral direta sem que isso seja devidamente declarado. Além disso, existe a obrigação de prestação de contas por parte dos candidatos e partidos. Por isso, muitos canais optam por fazer apenas entrevistas e análises, sem pedir voto diretamente. Isso permite informar o público sem entrar em conflito com a legislação eleitoral. E esse tipo de conteúdo tende a crescer, porque as pessoas buscam cada vez mais entender o que está acontecendo, sem depender apenas da mídia tradicional. Voltando ao cenário geral, o que os dados mostram hoje é um ambiente de mudança, mas ainda indefinido. Lula continua forte, especialmente no Nordeste, mas já não tem a mesma vantagem de antes. Flávio Bolsonaro cresce, principalmente nessa região, mas ainda precisa consolidar esse crescimento. Outras regiões permanecem mais estáveis, com menos variação significativa. E o número de indecisos indica que muita coisa ainda pode acontecer. No final, a eleição será definida por 3 fatores principais: percepção, estratégia e organização. Quem conseguir trabalhar melhor esses 3 pontos terá vantagem. E é exatamente por isso que acompanhar os dados e entender o cenário é tão importante. Porque a política não muda de um dia para o outro, mas os sinais de mudança aparecem antes. E esses sinais já estão aí. A pergunta agora é simples: isso vai continuar evoluindo ou vai se estabilizar? A resposta ainda não é definitiva, mas uma coisa é certa:
o cenário de 2026 não será igual ao de 2022. Se você quer continuar entendendo o que está acontecendo de forma direta, sem enrolação e com base em dados, se inscreve no canal.